Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 11 de junho de 2025, quarta-feira. Abraçar o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, é santidade. Com frequência, a sociedade se pergunta e também pergunta à Igreja sobre as soluções para a violência que se espalha. As forças de segurança desejam encontrar caminhos adequados à situação crítica em que nos encontramos. Há poucos dias, uma pessoa se apresentou para formalizar um boletim de ocorrência e encontrou uma resposta de acomodação. Você pode fazer o boletim de ocorrência, mas o fato se tornará apenas mais um número acrescentado nas estatísticas. Muitos grupos se manifestam e não é raro que a exaustão em que se acham as pessoas provoque passeatas, cartazes, protestos diante dos órgãos governamentais, e não há um dia sequer sem manchetes com os crimes de grupos ou facções rivais de criminosos, milícias que se multiplicam e a respectiva resposta violenta da parte dos poderes responsáveis pelo controle de nossas cidades. Se voltarmos às perguntas para a prática da Igreja, não só o que nos diz a respeito como Igreja Católica, mas também nós devemos dizer que o senhorio de Jesus Cristo Salvador nos dá muito o que fazer nestas situações. Basta recordar que o Papa Francisco propôs na exortação apostólica Gaudete et Exsultate sobre a santidade, que são muitos os capítulos de 65 a 94, quando remeteu a Igreja aos cristãos à prática das bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12, que são como que o bilhete da identidade do cristão. São as respostas e o caminho de felicidade que os cristãos podem oferecer. A prática das bem-aventuranças é a resposta para a violência. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus chama felizes os pobres em espírito, que têm o coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade. Jesus nos chama a compartilhar a vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos em última análise, a configurar-nos a Ele, que sendo rico se fez pobre. 2 Coríntios 8:9. Ser pobre no coração, isso é santidade. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Embora pareça impossível diante da violência reinante das guerras, Jesus propõe outro estilo, o estilo da mansidão. Disse Jesus: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e eu vos darei descanso. Mateus 11:29. Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, podemos dar-lhes a mão e evitarmos gastar energias em lamentações inúteis. Reagir com humilde mansidão, isso é santidade. Felizes os que choram, porque serão consolados. O mundano ignora, olha para o lado quando há problemas de doença ou aflição na família ou ao seu redor, prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Eu conheço um parente que, indagado pelo meu pai se podia ajudar no pagamento do tratamento de câncer de um dos seus irmãos, 2 dos irmãos de meu pai apenas ignoraram. Ignoraram porque tem apreço ao dinheiro e não à pessoa humana. Isso é mundano, isso é perverso. A pessoa que se deixa tocar pela aflição do outro e chora no seu coração é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser feliz. Ela é consolada com a consolação de Jesus. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Há pessoas que aspiram com intensidade pela justiça e buscam-na como quem tem fome e sede. Jesus diz que serão saciadas porque a justiça mais cedo ou mais tarde chega e podemos colaborar para torná-la possível, embora nem sempre vejamos os resultados deste compromisso. Buscar a justiça com fome e sede, isto é santidade, e a resposta a ser oferecida em nosso tempo. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é dar, ajudar, servir os outros, perdoar, compreender, dar uma segunda chance. O Evangelho propõe uma regra de ouro: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei vós também a eles. Mateus 7:12. Tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. O coração indica as nossas intenções, o que buscamos e desejamos, para além do que aparentamos. Deus quer dar-nos um coração novo, e Jesus promete que os corações puros verão a Deus. Manter o coração limpo de tudo que mancha o amor, isso é santidade. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Pensamos nas numerosas situações de guerras que perduram e na onda de violência urbana com as milícias que nos assusta. Mas também é comum sermos causa de conflitos e incompreensões. Procurar juntamente com todos a paz é o caminho. Segundo a Timóteo 2:22, procuremos aquilo que leva
leva à paz. Romanos 14:19, porque a unidade é superior ao conflito. Trata-se de ser artesãos da paz, porque construí-la é arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza. Semear a paz ao nosso redor, isso é santidade. Por fim, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus quer nos transformar em pessoas que questionam a sociedade com a vida. Ele lembra as pessoas perseguidas por terem lutado pela justiça, vivendo seus compromissos com Deus e com os outros. Se não quisermos nos afundar na obscura mediocridade, não pretendamos uma vida cômoda porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mateus 16:25. A cruz, as fadigas, os sofrimentos que suportamos para viver o mandato do amor, um mandamento novo e o caminho da justiça, tudo será fonte de amadurecimento e de santificação. As perseguições não são uma realidade do passado, pois hoje também sofremos, quer de forma cruenta, como os mártires contemporâneos, ou de maneira mais sutil, por meio de calúnias e falsidades, principalmente pelas mídias sociais. Para Jesus haverá felicidade quando, mentindo, disserem todo gênero de calúnias por sua causa. Mateus 5:11. Abraçar o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isso é a santidade. Essa é a resposta da fé cristã. Quem se arriscar nesta estrada verá os frutos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Graças a Deus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Bem-aventurados os que têm um coração
de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino